Eu vou falar sobre Deleuze e a filosofia. Eu podia dar vários... Tá bom já. Tá legal? Talvez eu possa até colocar aqui. Eu gosto de falar com o telefone. Assim. Tá bom ou tá muito... Tá dando para ouvir? Eu vou aumentando a voz com entusiasmo, assim, todo mundo vai ouvir o que eu tenho para dizer. Então, eu poderia dar vários títulos a essa palestra. Um, por exemplo, mais enigmático, seria a geografia deleuziana do pensamento. Um outro poderia ser Deleuze e a criação de conceitos filosóficos. Um outro seria Deleuze e a filosofia da diferença. E também, finalmente, eu poderia chamar essa palestra de Deleuze, a identidade e a diferença. No fundo, esses vários títulos remetem para o tema central que eu vou abordar com vocês, que é a concepção deleuziana de filosofia. Eu fui convidado para fazer duas palestras aqui, uma sobre Deleuze e a filosofia e outra sobre Deleuze e a literatura. O interesse é que, no fundo, é uma única palestra. Eu aqui hoje gostaria de apresentar mais ou menos os fundamentos de como Deleuze filosofa, como ele constrói a sua filosofia. E depois de amanhã eu mostrarei como a gente pode sentir isso quando ele estuda a literatura. Portanto, há uma continuidade e essa palestra é indispensável para que se possa entender melhor o que o Deleuze diz da literatura, porque ele fala da literatura como filósofo. Então, se eu hoje vou explicar qual é a concepção que ele tem da filosofia, se torna indispensável para que se possa entender a sua postura em relação à literatura. Eu começaria dando uma ligeira ideia do que não é a maneira como Deleuze faz a sua filosofia. Quero dizer o seguinte, para Deleuze, a filosofia não está no nível diferente dos outros saberes. Eu quero dizer, a filosofia para Deleuze não é uma reflexão sobre. Ele gosta de usar essa expressão justamente para criticar a ideia de que a filosofia, como algumas pessoas entendem, seja um metadiscurso, uma metalinguagem. O que é que estou querendo dizer isso? Estou querendo dizer um discurso, um saber que teria por objetivo formular, explicitar critérios de justificação, de legitimação dos outros saberes. Isso significa considerar a filosofia num nível diferente dos outros saberes, que podem ser os saberes artísticos, como o literário, científicos. Deleuze acha que esses outros saberes não precisam ser legitimados, não precisam ser justificados. Se eu estou chamando a atenção para isso, é porque essa é uma tendência, é uma das tendências, e talvez a principal tendência da filosofia na modernidade. Eu estou usando a palavra modernidade até no sentido em que o Foucault usa, como um determinado período histórico que começa depois da época clássica, que começa
no final do século XVIII e início do século XIX. Né? Digamos, a época da Revolução Francesa, a época da ciência positiva, e no campo da filosofia, a época de Kant e das filosofias kantianas e pós-kantianas. Por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque a revolução kantiana na filosofia, que foi muito grande, né, que pensou a filosofia como crítica, implicou considerar o discurso filosófico, o saber filosófico, como de um nível diferente dos outros saberes, no sentido em que os outros saberes produzem conhecimento e a filosofia reflete sobre essa produção de conhecimento. Quer dizer, a grande questão da crítica da razão pura, o que eu posso saber, tanto o que é o conhecimento, como é que o homem conhece. Isso significa que a filosofia estaria num nível diferente dos outros saberes, que eles sim produzem conhecimento, enquanto que a filosofia teria essa tarefa de legitimar, de justificar, de analisar se os conhecimentos produzidos fora da filosofia teriam legitimidade. Isso parece coisa do passado, mas não é, porque a gente encontra isso ainda em várias, digamos, correntes filosóficas. A filosofia da linguagem, por exemplo, o neopositivismo, ou a história filosófica das ciências francesa, entende? É uma maneira de pensar a filosofia que está muito, para usar uma linguagem kantiana, baseada numa diferença entre o transcendental e o empírico. É nesse sentido que a filosofia seria um discurso transcendental. Transcendental, diferentemente de transcendente, significa condição de possibilidade. Então, caberia à filosofia estabelecer as condições de possibilidade dos outros saberes, a ciência, a arte e assim por diante. Pois bem, Deleuze se situa ao lado de Bergson, por exemplo, na modernidade, numa tendência diferente. Porque, para Deleuze, todos os saberes estão no mesmo nível. Não existe esse nível da metalinguagem, do metadiscurso, que elaboraria essas condições de possibilidade que fariam a investigação da legitimação ou da justificação dos outros saberes. Para Deleuze, é um pouco a ideia básica de onde eu vou partir para desenvolver o meu raciocínio hoje. A filosofia é produção, a filosofia é criação. Dito de uma maneira mais explícita, a filosofia é criação de pensamento. Então vocês vejam, para Deleuze, todas essas formas de saber, científicas, filosóficas ou não, são formas de pensamento. Não se pode dizer, segundo Deleuze, que a filosofia produz pensamento e os outros saberes não. Tudo para Deleuze é criação de pensamento. Na filosofia, nas artes, na ciência, etc. Portanto, a filosofia é produção, criação de pensamento. Ora, dizer isso é arriscado, é perigoso, porque se o pensamento não é um privilégio da filosofia, é o que eu estou defendendo, como sendo a posição de Deleuze. Se o pensamento diz respeito a filósofos, a cientistas, a artistas, quer dizer, se todos esses são pensadores, isso não quer dizer que Deleuze assimile os diferentes domínios de pensamento. Está entendendo? A gente não pode, por exemplo, dizer que o literato faz filosofia ou que a filosofia é literária. Para Deleuze, embora todas essas formas sejam formas de pensamento, há uma distinção